Boa noite a todos. Que a paz do Mestre nos envolva. Até dentro do meio científico, esse é o nosso tema de hoje, a reencarnação, as pesquisas científicas. Até dentro do nosso meio, muito se questiona o lado científico da doutrina espírita. Não entendem como a doutrina pode ser científica se ela não trabalha como ciência, né? Mas aí a gente faz um pequeno paralelo. Assim como a astronomia faz um processo de observação dos astros, assim a doutrina espírita é científica no processo de observação do efeito e da ação dos dois planos. Podemos também associar a doutrina espírita aos cientistas que trabalham nos seus laboratórios. E a doutrina espírita tem o seu laboratório, que é a reunião mediúnica, onde ela vai colocar em prova aquilo que ela estuda, e é onde o Kardec, inicialmente, montou os seus estudos, as suas propostas, e dali, das reuniões mediúnicas, saiu o livro do médico. Nós podemos dizer que a doutrina espírita também é uma ciência social, como a antropologia, que estuda o homem na sua relação com a humanidade, a sociologia, com o homem em relação ao meio, e a ecologia, o meio ambiente, com relação aos seres vivos. E a doutrina espírita engloba essas três cadeiras. Lembrando que a ecologia veio posterior ao próprio trabalho que Kardec fez com relação aos animais e aos vegetais, quando coloca o vegetal como dentro do processo do princípio inteligente. Bom, agora, a grande diferença é que a doutrina espírita não tem por objetivo formar cientistas. Ela traz seus postulados e aqueles que se interessarem, ou a quem interessar possa, vamos dizer assim, que o pesquise. Obviamente, nesse processo ainda muito preso ao paradigma materialista, poucos cientistas ou poucos querem disponibilizar verbas para esse tipo de atendimento, esse tipo de programação, né? E nós podemos falar que esse paradigma espiritualista é altamente preconceituoso com o paradigma materialista preconceituoso com o paradigma espiritualista. E vamos dar dois exemplos. Um dele é o professor Rivaio, né? Famosíssimo pedagogo, seguidor de Comênios, Rousseau, Pestalozzi, e hoje, em qualquer faculdade de pedagogia, fala-se em Comênios, em Rousseau, em Pestalozzi, em Montessori, e não se fala no professor Rivaio. Outro interessante, Russell Wallace, que junto com junto com Darwin, que meu ponto eletrônico sempre me salvou, que junto com Darwin, ao mesmo tempo desenvolveram a teoria da evolução das espécies. Inclusive, Russell enviou para Darwin, mostrando o seguinte: olha aqui que meu programa, já meu trabalho já está pronto. Darwin viu aquilo e, obviamente, não copiou, já tinha o dele pronto, e os dois apresentaram às academias científicas da época o seu projeto. Mas o Wallace Russell falava uma coisa para Darwin: não é só o processo genético. Nesse processo evolutivo existe o espírito. Inclusive, ele tornou-se espírito, não sei se durante o processo do estudo ou posteriormente, mas tornou-se espírito. E o que aconteceu? Hoje, lá no Museu de Evolução da Espécie, não se toca no nome de Russell Wallace. Então, esse é o grande problema que o Dr. Sérgio Felipe, trabalhando a medicina e espiritualidade nas faculdades de São Paulo, foi muitas vezes ridicularizado, mas hoje ele já conseguiu firmar a sua posição. Porque aquilo, o processo da verdade sempre virá. Kardec, e aí uma discussão dentro até da doutrina espírita, ele coloca simplesmente, ele fala no dogma da reencarnação. E a gente vê o espírita falando, não, mas a doutrina espírita não tem dogma. Tem dogma. O que é um dogma? Um dogma é um princípio que é a base de sustentação de uma filosofia ou de uma religião. Qual a diferença? A diferença é que, aí criou-se até uma distinção. Criou-se o dogma filosófico e criou-se o dogma religioso, né? O dogma religioso é aquele que diz:
Adão e Eva foram os primeiros habitantes do planeta. Acabou, não se discute mais. A Terra foi criada em 6 dias, não se discute mais. Mas a doutrina espírita, não. Existe comunicação entre os planos. Vamos estudar? Existe reencarnação. Vamos estudar? Existem mundos habitados. Vamos estudar? Vamos debater? Vamos discutir? Então são dogmas que, diferentemente de serem impostos, são trabalhados e discutidos para fortalecer o quê? A fé raciocinada. Que aí eu não sei, eu não acredito, eu tenho certeza, ou melhor, eu sei que aquilo existe. Bom, e nós vamos ver isso no próprio Kardec, que fica claro em A Gênese, quando ele diz o seguinte: caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Então os dogmas existem, mas está aí. Se a ciência provar o contrário, ficamos com a ciência. E a geração espontânea foi um dele, que iniciou-se interpretando que existia a geração espontânea, e logo, alguns anos depois, como é que é o nome do? Pasteur. 65 anos, alguns neurônios queimados por uma vida desregrada em outros momentos. Mas a doutrina espírita me curou. Então, veja só, Pasteur provou que não existia a geração espontânea. Se existia em outro nível, a ciência ainda não sabe, nós temos que ficar hoje com a ciência. Leon Denis, num congresso de Liege, lá no ano de 1905, ele indicava os caminhos que a pesquisa científica deveria percorrer. Dizia Denis: inicialmente, pesquisar, coordenar as provas experimentais da sobrevivência por meio de um controle rigoroso, apoiando-se nos recursos do método e da crítica, que são recursos científicos, desconfiando das afirmações prematuras. Ou seja, não chegue com nada pré-concebido, nem pró nem contra. Pesquise sobre os métodos científicos. Isso Denis falava, e nós vamos ver que quem nós vamos apresentar aqui não tinha ideia pré-concebida para chegar à ideia da reencarnação. E disse mais ele na sequência, ele dizia que era necessário preparar e renovar a educação científica, racional e moral. Porque também se nós descobrirmos tudo de reencarnação e não nos transformarmos, pouco nos importa e interessa, sabendo que a reencarnação é um fator, é um fato, vamos dizer assim. Então nós podemos dizer que o Espiritismo tem por base 3 pilares, né? A ciência, a religião, a filosofia. O que nós nos propomos nesse estudo de hoje é, sobre esse aspecto científico, provarmos que a reencarnação é uma lei natural. E lei natural está lá na primeira pergunta da 3ª parte do Livro dos Espíritos, diz que lei natural é aquela que vem de Deus. E Kardec, ao perguntar na questão 132 qual o objetivo da reencarnação, o objetivo da encarnação, os espíritos responderam: Deus lhes impõe com o objetivo de alcançar a perfeição. Aí vem os puristas e falam: mas Deus não impõe nada. A doutrina espírita diz que não se impõe nada. Sim, a doutrina espírita não impõe, a doutrina espírita expõe, mas Deus não, Deus impõe. Vamos dizer o seguinte: na sociedade eu não tenho leis para cumprir. Se eu gostar dela ou não, ela me é imposta. Eu tenho que aceitá-la. Assim como as leis divinas. A reencarnação, então, é uma lei divina. Queira eu aceitar, queira eu não aceitar. Aceitando ou não, eu vou ter que reencarnar no meu processo natural. Bom, existem 2 linhas de pesquisa quanto ao processo da possibilidade da reencarnação. Uma é a terapia das vidas passadas e outra é recordação espontânea de vidas anteriores. Né? Nós escolhemos essa opção, recordação espontânea de vidas passadas. Por quê? Porque é muito comum nas crianças
ela conversarem com amiguinhos invisíveis. Quem tem filho, às vezes 2, 3 anos, tem esse processo. Não em todos, mas em alguns isso acontece. Mas também não é incomum delas se lembrarem de uma vida anterior, mesmo que seja fatos esparsos, mas falar alguma coisa que se refira a uma vivência anterior. Principalmente no mundo ocidental, isso é muito bloqueado na criança. E às vezes é até um perigo, porque os pais imaginam que a criança está tendo algum problema psicológico, leva num psiquiatra, se ele for da linha materialista, vai entupir a criança de remédio, e aí sim pode criar um problema maior. Já no mundo oriental, não, porque o oriental aceita e entende o processo reencarnacionista, não sob a nossa ótica, mas aceita. Então já fica mais fácil deles entenderem que isso pode ser uma realidade. E por que nós escolhemos esse aí, não a terapia de vidas passadas? Porque na terapia de vidas passadas, apesar de ela ser muito útil, ela pode ser induzida ao paciente a falar aquilo que quem está trabalhando nela quer. E isso é uma das grandes, vamos dizer, críticas desse processo. Todos vão acontecer isso? Não, mas pode acontecer. Como pode acontecer, a gente deixa de lado e vamos trabalhar só esse outro. Existem duas grandes razões para essa situação nós entendermos melhor. A primeira, as crianças são mais autênticas nas informações que passam. Dificilmente uma criança com 2, 3 anos vai mentir. Se estiver mentindo com 2, 3 anos, trabalhe essa personalidade, porque o negócio é bem dureza pela frente nos próximos anos. E um outro fator seria que muitas vezes nem mesmo possuem conhecimento daquilo que estão descrevendo sobre sua vida anterior. Eu diria, em quase todas as oportunidades, com 2, 3 anos, você não tem muita noção do que é uma vida, do que é uma situação, do que é nada desse processo que nós vivenciamos. Nós escolhemos, então, 3 pesquisadores. Primeiro, o Dr. Ian Stevenson, que chefiou a divisão de parapsicologia do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia. Dedicou mais de 40 anos nessa pesquisa de vidas anteriores e teve mais de 3.000 casos catalogados. O outro é o Dr. Hemendra Banerjee, também foi diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade Rajasthan, na Índia. Também com mais de 3.000 casos catalogados. E o terceiro que nós vamos ver é Jim Tucker, que na verdade trabalhava com o Dr. Ian Stevenson e continuou o seu trabalho de pesquisa, inclusive pegando alguns casos do próprio Ian Stevenson. Bom, qual era a base de pesquisas desses 3? Crianças que em determinado período de suas vidas passaram a dizer que eram outras pessoas, que haviam vivido em outros lugares, dando inúmeros detalhes. Detalhes esses que foram profundamente pesquisados naquele processo que Denis falou lá no início, com base científica, procurando esclarecer sem nenhuma visão pré-determinada do que seria aquilo. Bom, então nós vamos ver agora alguns aspectos que foram considerados por esses pesquisadores durante o seu processo. O primeiro era a fraude. Se eles sentissem que poderia ser fraude, eles deixavam de lado. Porque para haver a fraude tinha que ter um conluio da criança com os pais, até aí tudo bem, poderia haver, até para o pai de uma maneira querer botar a criança como diferente, poderia haver com parentes, também possível, poderia haver com vizinhos, também possíveis, mas com pessoas estranhas a eles era mais difícil. Mas se houvesse alguma dúvida, era descartada. A outra opção era criptomnésia, do grego cripto, oculto, e mnésia, lembrança, seria lembrança oculta. Ele dizia o seguinte: possivelmente a criança poderia ter lido ou ouvido algo e ter trazido para o seu inconsciente e aquilo voltasse como se fosse uma lembrança dela. Não é a criança lendo e tentando falar o que leu, mas interpretando que aquilo fosse dela. Só que tem que aos 2, 3 anos, 4 anos, que é normalmente a idade que isso processava, era mais difícil esse fato acontecer. Um outro seria a telepatia com os vivos. A criança poderia ler, interpretar a mente de alguém, e isso também, e falar aquilo que aquela pessoa queria que fosse falado.
também era levado em consideração, se houvesse essa hipótese, também era descartado. Outro, a retrocognição ou pré-cognição. Retrocognição, lembrar de fatos que aconteceram. E a pré-cognição, lembrar de fatos que virão a acontecer. Como se falava de vidas passadas, se tratava com a retrocognição. Se houvesse alguma possibilidade disso acontecer, de a criança estar lembrando de algo que aconteceu, também era deixado de lado. E a outra, que eles chamavam de telepatia com os mortos, que era nada mais, nada menos que um processo mediúnico da criança estar tendo um contato com o espírito, e o espírito contando a sua história, e por ela, criança, transmitindo essa história. E também uma outra opção era a possessão, sob a ótica desses pesquisadores, é como o espírito dominava totalmente a criança, que a gente sabe que é um processo profundo da subjugação. Quando não enquadrava nenhum deles, ele falava, talvez seja reencarnação. Então, de cara, vê que nenhum que queria provar a reencarnação. Todos queriam entender o que se passava dentro daquele processo. Em 1997, Ian Stevenson lança um livro muito interessante, que é o Reencarnação e Biologia. Esse livro, até hoje, impressionantemente, não foi lançado no Brasil. Ele tinha 2 volumes. No primeiro volume, ele descreve marcas de nascimento na pele de bebê recém-nascidos que não podiam ser explicadas pela herança genética. Existe uma organização filantrópica chamada March of Dimes, que ela é dedicada ao estudo, entre vários estudos que ela faz, um deles é com relação aos defeitos congênitos, que são aquelas características que a criança adquire durante o processo da gestação. Não vem na genética dela, mas ela pode, por algum problema, adquirir durante a gestação. Segundo essa empresa, March of Dimes, existe catalogado cerca de 4.000 defeitos congênitos, sendo que desses 4.000, 2.800 elas não sabem qual é a origem. Apenas 1.200 tem uma confirmação de qual problema possa ter acontecido durante a gestação que levasse aquele tipo de marca. No segundo volume, ele então se concentra em deformidades e outras anomalias com as quais as crianças nasciam, que não podiam ser explicadas pela herança genética, nem por ocorrências pré-natalinas ou perinatalinas. Pré-natalinas são as congênitas, acontecendo um pouco antes ou antes do nascimento. E as perinatalinas é que poderiam acontecer durante o ato do nascimento da criança. Ou seja, de certa forma, nem marcas, nem deformidades, nem todas elas podiam ser explicadas. E Ian Stevenson, nesse livro, continua nos trazendo alguma informação interessante para o nosso estudo, onde ele dizia: aproximadamente 35% das crianças que afirmam lembrar-se de vidas anteriores têm marcas de nascimento ou defeitos de nascimentos que combinam perfeitamente com os ferimentos da pessoa que elas afirmam terem sido em outra vida, ou marcas que essas pessoas tinham. Ou seja, em cada uma de 3 crianças que se diziam ter sido alguém em outra vida, elas traziam algum tipo de marca. E, continuando ainda, dentre essas crianças, em 43 dos 49 casos, no quais um documento médico, normalmente um relatório de autópsia, foi obtido, foi confirmada a correspondência entre os ferimentos mortais recebidos na vida anterior e as marcas ou defeitos de nascimento da criança. Ou seja, 90% dos casos que a criança falava, e se tinha um documento, no caso, uma autópsia, comprovava-se aquilo. Bom, em 1961, após ver a necessidade que Ian Stevenson tinha que investigar mais aquilo, estamos falando de 1961, esse livro foi escrito voltando em 1997, já com bastante experiência. Em 1961, ele estava começando as experiências e viu que ele não tinha como pesquisar a fundo, continuando seu trabalho na clínica de psiquiatria e à frente lá do departamento na Universidade de Virgínia. Ele resolve, então, ir em campo e diz o seguinte, escreve isso em algum momento: quando a primeira viagem para a Índia mostrou-me a necessidade de futuras viagens,
percebi que o acontecimento só poderia ser realizado se pudesse reduzir o tempo que estava envolvido na prática clínica. Chester Carlson tornou isso possível através de doações feitas para a Universidade de Virgínia. Chester Carlson foi o inventor da máquina Xerox, né? E começou a ganhar muito dinheiro e, conhecendo inicialmente o trabalho do Ian Stevenson, resolveu dedicar uma parte do que ele ganhava para as pesquisas do Ian Stevenson. Ian Stevenson ficou muito feliz, muito satisfeito e saiu a campo. Alguns anos depois, isso ele falou em 61, em 64, ele abandona todo o seu trabalho na universidade e na sua clínica de psiquiatria e cai em campo para levantar essas informações. Só que 4 anos depois, Chester Carlson desencarna. E aí a Stevenson se sente meio perdido. Poxa, quando eu estava começando a embalar no meu trabalho, o meu mecenas desencarna. Só que Chester Carlson deixou para ele na sua herança, em testamento, $1 milhão para que fosse utilizado, e ele doou esse $1 milhão para a Universidade de Virgínia, para que esse dinheiro fosse utilizado pelo Ian Stevenson. Mas como em todo lugar onde tem cientistas dentro de uma universidade, tem também administradores, né? Os administradores acharam, não, isso é muito dinheiro para eles, nós podemos usar esse dinheiro, não era encaixador não, tá? Podemos usar esse dinheiro para desenvolver outros setores da faculdade. Mas aí, o presidente dessa universidade, Edgar Shannon, vai buscar uma frase dita pelo fundador da universidade, que foi nada mais, nada menos que Thomas Jefferson, o 3º presidente dos Estados Unidos e considerado pelo meio acadêmico o mais importante presidente dos Estados Unidos até hoje. E ele foi apenas o 3º. Na verdade, dizia-se de Jefferson ser um polímata. Polímata é aquela pessoa que sabe muito de diversos assuntos. Como ele, temos 2. Leonardo da Vinci e Emanuel Swedenborg, que inclusive é um dos precursores da doutrina espírita, trazendo visões em livros de uma cidade espiritual. Então, a primeira colocação em livro das cidades espirituais não foi com André Luiz, foi com Eduardo Emanuel Swedenborg. Bom, certa feita, John Kennedy, no ano de 1972, recebeu 49 vencedores do Prêmio Nobel para jantar na Universidade de Virgínia e falou o seguinte: acredito que esta é a mais extraordinária reunião de talento e conhecimento humano que já foi reunido na Casa Branca, com a possível exceção de quando Thomas Jefferson jantava aqui sozinho. Para você ter ideia do respeito que se tinha por Thomas Jefferson. E qual foi a frase que Thomas Jefferson disse? Esta instituição será baseada na liberdade irrestrita da mente humana. Por aqui não temos medo de seguir a verdade onde quer que ela possa nos levar. Mente aberta para o novo, mas não interpretar que tudo que é novo tem que ser aceito. Mas tudo que se é colocado tem que ser pesquisado, debatido, analisado, avaliado, porque o novo, quando é verdade, sempre vem. Bom, nesse processo, então, de ele efetivamente transferir para Ian Stevenson todo esse $1 milhão para ele iniciar o trabalho, um repórter que trabalhava à época no The Washington Post, que é o Tom Schrader, escreveu um livro, Almas Antigas, onde ele faz um relato de todo o trabalho do Ian Stevenson, que ele acompanhou o Ian Stevenson nesse trabalho de campo. E ele diz o seguinte, referindo-se a Ian Stevenson: ele seguiu relatos iniciais até a fonte, entrevistou testemunhas em primeira mão, examinou e, em alguns casos, cruzou informações identificando testemunhas que pudessem corroborar ou discordar de um testemunho-chave, ou seja, trabalho científico de campo, avaliando se aquela informação tinha base ou se tinha alguma dúvida. Se tivesse alguma dúvida, ele deixava de lado. E continua dizendo Tom: ele confrontou testemunhos verbais com registros escritos sempre que possível. Considerou razões prováveis para uma mentira ou autoilusão.
Buscou caminhos normais através dos quais a criança poderia ter obtido conhecimento sobre a identidade de uma possível vida passada. Buscou conexões ocultas entre a criança e sua família com a família da pessoa falecida. Então, não que ele descartasse que fosse verdade, mas se tivesse alguma relação com um parente que ela dizia ser, ou com um conhecido da família, ele deixava de lado por ser um possível processo de ou autoilusão ou realmente uma farsa. Continua Tom. Não apenas isso. Um colega de Stevenson aplicou um teste psicológico nas crianças que fizeram relatos sobre vidas passadas e depois comparou-os ao teste de crianças comuns. Ou seja, ele procurou um psicólogo amigo dele e pediu que fizesse o mesmo teste que ele fazia nas crianças, normalmente, que ele fizesse naquelas crianças que apresentava e contava história de vidas passadas, para ele poder avaliar o comportamento de uma criança nesse teste e dessas crianças que diziam. E vem o resultado. Notavelmente, não surgiu qualquer grau de patologia psicológica naquelas que falavam sobre existências anteriores. Elas se mostraram saudáveis, um pouco mais inteligentes, e aí que eu achei interessante, e menos sugestionáveis do que a média. Seus professores as consideravam bem ajustadas, mas os pais não muito. Óbvio, né? Imagina um filho chegar para você: eu não sou seu filho, não. Eu sou fulano, que eu morei em tal lugar, que tem tal coisa, eu morri desse jeito. É difícil de um pai não ficar um pouco preocupado, né? Ou seja, eram crianças normais com essa característica, né? Eram menos sugestionáveis a qualquer tipo de informação. Bom, vamos ver alguns casos pesquisados que é o mais interessante. Isso foi só um introito. Um jovem indiano recordava-se, quando criança, de ter sido um homem chamado Maharam. Após investigar o caso, descobriu-se que tal homem existiu e tinha sido morto com uma espingarda disparada a queima-roupa no peito. Posteriormente, ao comparar as marcas no peito do jovem com o desenho obtido junto a documentos da autópsia de Maharam, verificou-se que os ferimentos combinam perfeitamente com as marcas. Vamos ver as imagens. Aqui é o peito do jovem e aqui onde bateram os estilhaços da espingarda. Aqui, vamos ver aqui, esse daqui aqui, esses daqui aqui. Não sei se dá para ver bem aí, mas de perto percebe-se bem. Então, aquilo que ele falava que tinha sido combinava com as marcas no peito dele do local onde ele tinha sido alvejado com a espingarda. Bom, vamos ver um outro caso. Então aqui. Esse jovem aí dizia o seguinte, na verdade já era um adulto, né, quando o Ian Stevenson pesquisou mais. Um homem tailandês que, quando criança, recordava-se de ter sido, na vida anterior, o seu tio. Ah, sim. Não. Ah, isso eu quero falar aqui. Isso aqui não é uma cicatriz não, tá, gente? Isso é uma marca de nascença, né? Então vamos lá. Um homem tailandês que, quando criança, recordava-se ter sido, na vida anterior, o seu tio, que foi golpeado na cabeça com uma faca e morreu quase instantaneamente. Antes de falar, uma das coisas que a Ian Stevenson falava é o seguinte: se ele dizia que ele tinha sido parente, ele não queria saber, mas esse caso é muito marcante, porque ele não apenas dizia que ele tinha sido tio, mas ele mostrava e trazia no seu corpo uma marca de nascença exatamente no local onde o tio tinha sido atingido com um facão. E mais, este homem também tem o dedão do pé direito deformado e o seu tio, ele, em outra encarnação, tinha também sofrido uma terrível infecção no mesmo dedo do pé direito alguns anos antes de morrer. Ou seja, as pessoas traziam marcas referentes ao momento do desencarne, mas traziam também marcas que elas tinham obtido durante a encarnação. E aí nós temos que trazer para a doutrina espírita. O que a doutrina espírita fala com relação a isso? Livros dos Médiuns, item 53. Os desencarnados acham-se em estado de perturbação. Tudo se lhe apresenta confuso em torno.
veem-se perfeitos ou mutilados conforme o gênero da morte. Uma coisa importante, essas crianças que diziam ter sido alguém, se referiam a pessoas que tinham desencarnado no máximo 8, 10 anos antes do seu nascimento. Ou seja, eram períodos muito próximos entre o desencarne e o reencarne. Interpretando essa informação que Kardec traz, ela diz o seguinte, que no momento de desencarne, principalmente quando o gênero de morte é um gênero violento, agressivo, o espírito chega no plano espiritual, quem trabalha em reunião mediúnica sabe disso, se levou um tiro na cabeça, principalmente nos casos de suicídio, sente a cabeça sangrando, se foi alvejado por alguém, apresenta sangramento, se foi decapitado, chega com a cabeça na mão ou sem a cabeça. Por quê? Porque ele, espírito ainda materializado, como todos nós somos no momento do nosso desencarne, senão não estaríamos no mundo de provas e expiações, vivenciamos ainda aquela situação com que desencarnamos. Normalmente, para que o corpo perispiritual volte a ter a sua formação normal, é necessário alguns anos. E como o reencarne era muito próximo, essas crianças apresentavam no seu corpo físico as marcas que traziam no corpo perispiritual. Entendendo o que, como diz a doutrina, que o perispírito é o modelo organizador biológico do corpo físico, se esse modelo está com algum tipo de deficiência, essa deficiência se apresentará no corpo físico. Bom, vamos ver um outro caso. Isso aqui é a mão direita de uma criança que ela nasceu sem os dedos na Índia. Ela dizia lembrar-se de outra vida que posteriormente descobriu-se ter sido um rapaz de outro vilarejo, já falecido, que perdera os dedos da mão direita num acidente em uma máquina cortadora de forragem. Ou seja, ele perdeu o dedo, mas ainda materializado, chegou no plano espiritual sem os dedos, até aí tudo bem, e não teve tempo suficiente para que seu corpo espiritual voltasse à forma normal. É situação idêntica à anterior. Vamos ver um outro caso. Um garoto na Turquia, com a orelha direita mal formada, lembrou de ter levado um tiro mortal exatamente neste lado da cabeça. Essa possibilidade genética, segundo os especialistas, é raríssima de acontecer esse tipo de deformação, né? Aí, por isso que Stevenson considerou uma possibilidade de reencarnação. Stevenson nunca declarou que seus casos comprovassem a reencarnação. Stevenson dizia o seguinte: estes casos sugerem como explicação a reencarnação e que não existe explicação mais provável para eles. Deixando bem claro que ele não era reencarnacionista, mas feito todos os testes científicos, ele chegou à conclusão que poderia ser como ele deixaria. Mas o professor universitário Dr. John Aldgell escreveu um livro investigando a reencarnação, onde ele estuda aprofundadamente o trabalho de Ian Stevenson e diz o seguinte: desde o trabalho de Stevenson, não é mais correto dizer que inexiste uma prova real, sólida da reencarnação. Foi exatamente isso que ele proporcionou. Ou seja, ele não teve a humildade do Ian Stevenson e falou que tudo que ele provou, que tudo que ele mostrou é efetivamente caso de reencarnação e não é espírita nem reencarnacionista. Esse, pelo menos, não era ter estudado os casos do Dr. Ian Stevenson. Um outro Dr. Harold Leaf, era um psiquiatra que escrevia no renomado jornal, que era chamado Jornal de Doença Nervosa e Mental. Ele descreve Ian Stevenson como uma pessoa metódica, olha só, as características de um cientista, uma pessoa metódica, cuidadosa e até mesmo um investigador cauteloso, e afirmava: ou ele está cometendo um erro colossal, ou ele vai ser conhecido como Galileu do século XX, referindo-se, obviamente, a Galileu Galilei. Ian Stevenson criou na Universidade de Virgínia a divisão de estudos da personalidade,
dentre vários pesquisadores, eu estou citando aqui apenas dois que podem ser pesquisados na internet, temos esses dois, Dr. Erlundo Haraldsson e doutora Antônia Mills. Vamos agora ao nosso segundo pesquisador, que é o Dr. Hemendra Banerjee, o médico do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan. Ele escreveu o livro Vida Pretérita e Futura, onde ele diz o seguinte: durante anos, os pesquisadores parapsicólogos que estudam os casos de reencarnação têm sido considerados charlatãs. Depois de mais de 25 anos de pesquisas neste campo, em que estudei mais de 1.100 casos, isso aí quando ele escreveu ele tinha só 1.100 casos, mas como eu falei, ele chegou a mais de 3.000. Tão impressionantes que agora a comunidade científica passou a considerá-lo como dignos de pesquisa. Bom, o que é um parapsicólogo? Psicólogo é o que estuda a alma. O parapsicólogo é aquele que estuda comportamentos da alma que não pode ainda ser explicados para a ciência, mas que existem. Um fato paranormal é um fato que acontece, mas que a ciência não pode explicá-lo. A partir do momento que a ciência possa explicá-lo, ele passa a ser um fato normal. Então, os parapsicólogos trabalhavam com reencarnação, mas como não tinham prova suficiente, eram considerados charlatãs. Mas o trabalho do Hemendra Banerjee, que inclusive incentivou o trabalho do Dr. Ian Stevenson, levou a que a comunidade científica passasse a considerar essa possibilidade. Continua Hemendra Banerjee nesse livro. Decidi formar um centro de estudo internacional sobre a reencarnação. Seu objetivo seria estudar cientificamente casos de vidas anteriores. Aí já ele interpretando como uma situação de realidade científica. Dizia mais: minhas pesquisas de um quarto de século convenceram-me de que há pessoas dotadas de memórias diferentes, o que não se pode obter por vias normais. Quebra, então, o paradigma materialista da ciência, dizendo que tem algo além do que um simples cérebro comandando o corpo. E cria, então, um nome que ficou já famoso, Edivaldo trabalha muito com esse tema, que é, chamo isso de memória extracerebral, porque as afirmações dos sujeitos de possuírem lembrança de vidas anteriores parecem ser independentes do cérebro. Diferenciando, então, mente de cérebro. Trabalhava-se o cérebro como a mente como um produto do cérebro. Banerjee vem trazer, não, é o cérebro que utiliza a mente, a mente que utiliza o cérebro para se expandir, para tomar as atitudes que acha interessante. E complementa. É fato científico que ninguém é capaz de lembrar o que não aprendeu anteriormente. Por isso que tantas pessoas têm facilidade para certas áreas, porque já passaram por aquela experiência tantas vezes. Lembrando Platão, né, que 300 anos antes de Cristo dizia, como um grande discípulo de Sócrates, dizia que aprender é recordar. Bom, e conclui então Dr. Banerjee. Os casos descritos neste livro baseiam-se em pesquisas que fiz através de rigorosos métodos científicos. E a ciência preconiza que esses métodos são empíricos, conceituais e formais. Citaremos um dele. Esse menino chama-se Gopal. Ele começou a contar para os pais que ele tinha sido dono de uma farmácia, numa cidade, tal, que eles diziam o nome, e que tinha sido morto pelo próprio irmão. O pai, exatamente por ser de uma região que se aceitava a reencarnação, começou a comentar isso com os amigos. E um falou, opa, eu já ouvi uma história dessa em tal cidade. E eles foram lá. E o garoto chegou lá, identificou o local da farmácia, identificou o local que tinha sido assassinado, identificou a rua que morava, identificou a esposa e a cunhada de quando encarnado naquela pessoa. No Brasil, pesquisando a reencarnação, nós temos Hernani Guimarães Andrade, que lançou o livro, esse já é espírita desde os 16 anos, né? Que lançou o livro Reencarnação no Brasil, também interessantíssimo, com muitos casos.
vamos passar rápido, em 63, ele cria esse Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísica, e um dos mais importantes estudos dele é exatamente do modelo organizador biológico, o perispírito. Talvez o maior estudioso do perispírito é o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Mas nós vamos, antes de nós entrarmos no último pesquisador, que é Jim Tucker, nós vamos ver um outro caso muito interessante. Esse aí é o Dr. Norm Shirley, um médico PhD, famoso neurocirurgião nos Estados Unidos, especialista em controle da dor. Certa feita, ele foi o inventor do que se chama unidade TENS, que é um dispositivo que descarrega uma corrente elétrica subcutânea e bloqueia a dor. Certa feita, aí vamos ver o que ele cita. Em janeiro de 1972, eu estava sentado em uma conferência na Neuroelectric Society em Snowmass, em Aspen, esperando que o Dr. William Crozier terminasse sua palestra. Fiquei um pouco irritado porque ele estava tentando nos convencer de que a acupuntura era hipnose, e ele disse de repente: no século passado, um médico britânico demonstrou que você poderia operar pacientes hipnotizados. Seu nome era John Elliotson. Quando ele disse isso, senti como se alguém tivesse jogado um iceberg nas minhas costas. E eu disse para mim mesmo: meu Deus, sou eu. Ele ficou com aquilo na cabeça, ele nos Estados Unidos, esse médico, John Elliotson, inglês. Um ano depois ele viaja para a Inglaterra para pesquisar sobre esse médico que ele não conhecia. E ele pega um táxi e se dirige a um local lá, que seria a escola de cirurgiões reais na Inglaterra. Só que no caminho ele sente o mesmo sentimento que ele teve quando ouviu o nome desse médico. E falou: dobra aqui. Aí o taxista entrou ali, ele foi dar num outro hospital. E naquele hospital foi onde trabalhou o Dr. John Elliotson. Diz ele que conheceu a sala onde ele tinha seu escritório, e dizia ele, teve uma sensação de familiaridade. Norm era um prodígio médico, tendo ingressado na faculdade de medicina com apenas 19 anos. Olha só a facilidade com que ele teve para se tornar médico. Ele se tornou um inventor e inovador médico, assim como Elliotson era. Como Elliotson, Norm fez importantes contribuições para o campo do manejo da dor, embora observe que nesta vida ele tentou tirar os pacientes dos narcóticos, enquanto, como Elliotson, na vida anterior, estava introduzindo o narcótico na Inglaterra. Veja só, esses pacientes que ele tentava tirar dos narcóticos eram os pacientes que eram submetidos à morfina para evitar a dor. Não é viciado em drogas, não. Pacientes que se viciaram, se tornaram viciados em morfina em função daquilo que os tratamentos traziam. E olha só que duas coisas interessantes aqui. Primeiro, ele vem para continuar o seu trabalho no processo de tirar a dor, agora sem narcóticos, mas através de choques elétricos subcutâneos. E segundo, ele vem para corrigir o fato de ter tornado tantas pessoas dependentes do ópio, da heroína, da morfina, em função da sua descoberta anterior. Olha como o processo da vida nos dá a oportunidade de continuar o certo e refazer o errado. Agora vamos ver uma pequena semelhança? Vamos ver uma imagem de John Elliotson. Nariz, boca, queixo, formato do rosto. O olho não dá para ver direito, mas sobrancelha muito parecidas. Vamos ao nosso último pesquisador, Jim Tucker. Um jovem chamado Carl Adam, essa foto apareceu mais no início, ele nasceu em dezembro de 1972 em Middlesbrough, na Inglaterra. Aos 3 anos, ele começou a dizer que tinha sido um piloto nazista abatido na Segunda Guerra Mundial nos céus da Inglaterra, durante o ataque da Luftwaffe à Inglaterra. Interessante, esse processo já é totalmente diferente de todos os outros, porque ele nasceu 30 anos depois
do desencarne, que esses ataques foram no ano de 42. Ele dizia que estava nesse bombardeio, ele desenhava o cockpit do bombardeio. Ele é uma criança de 3, 4 anos. Certa feita, ele vendo um filme de guerra com os pais não gostavam de guerra, não tinham nada a ver com avião, mas vendo um filme de guerra, ele falou para o pai: a divisa daquele soldado alemão está errada. Aí o pai foi pesquisar e viu que realmente quem fez o uniforme do filme colocou a divisa de cabeça para baixo. Ele dizia que tinha perdido a perna direita nesse acidente, nesse acidente aéreo. E ele tinha uma marca na virilha. E pesquisaram que realmente, olha só, ele reencarnou em Mildebourne e esse avião caiu a 6 milhas dali, cerca de 10 quilômetros. Levantando o fato, viram que naquele avião encontraram 3 corpos, nenhum deles estava sem perna. E isso ficou a história dele meio sem sentido. Aos 20 anos de idade, no ano de 1992, ele desencarnou tragicamente numa briga, foi esfaqueado. Falar esfaqueamento, a coisa fica meio preocupante. E o que acontece? 3 anos depois, encontra-se o cockpit enterrado no rio, que ele caiu, e lá se tira um corpo de um piloto sem uma perna. O mais interessante, que ele é louro, de olhos claros, não aparece bem ali, mas diz a história que é olhos verdes, e os pais morenos, e ele louro. E mais interessante, vamos ver a foto dele com os irmãos? Olha os irmãos, moreno e ele louro. Mais interessante ainda, que a gente pode ver mais bizarro ainda, é a imagem do Heinrich Richter, que era o piloto do caça. Parecido? Nariz, boca, queixo. Aqui, obviamente, não tinha tanto hambúrguer quanto tinha aqui nessa época, né? É tempo de guerra, coisa mais complicada, né? E é isso aí. E a gente pergunta, como é que pode uma criança nascida com os pais com uma genética ter apresentado uma genética totalmente diferente? E nós vamos buscar no livro do nosso querido Hernani Guimarães, chamado Espírito, Perispírito e Alma, onde ele diz o seguinte: há como que uma resultante da soma vetorial dos caracteres genéticos mais os sâncaras, o mais forte predominará com maior probabilidade. O que é um sânkara segundo Hernani Guimarães Andrade? É uma espécie de hereditariedade do espírito. Olha só, vamos imaginar, fazer uma ilação. A vontade desse espírito de ter seu corpo encontrado talvez foi tão grande que ele superou a genética dos pais. Olha só, qual é o vetor, qual é o caso dele? Os sâncaras, que mais forte predominou sobre a genética física, mostrando a força do espírito. E tentou de todas as maneiras até que tivesse o corpo encontrado. Não sei se é isso, mas é uma relação que eu chego para ele ter feito tanta questão de se apresentar em característica diferente dos pais, muito parecida com a sua característica na encarnação anterior. E eu, quando achei isso no Hernani Guimarães, eu vi que realmente começou a fazer sentido para mim. Esse é um dos 3 maiores físicos quânticos da modernidade, Ahmed Goswami, entre os 3 principais físicos quânticos. Uma vez perguntaram para ele: a reencarnação é um fator científico? E ele respondeu: físico quântico, hein? A resposta é um retumbante sim. Pense, os dados sobre reencarnação dão-nos evidência definitiva de que a mente não é o cérebro, pois ela sobrevive à morte do corpo físico. Pois é isso, meus queridos amigos, fica evidente que provas sob a ótica da metodologia científica existem. Cabe aos cientistas, cabe aos patrocinadores de pesquisas que investam mais nesse campo. Mas a pergunta é essa: será que interessa a esses cultuadores do paradigma materialista levantar esse dado? E nós vamos finalizar então com uma frase de Ernesto Bozano, que era professor de filosofia da ciência da Universidade de Turim
e pesquisador espírita. Tornou-se pesquisador pesquisando fatos espíritas. E ele fala uma coisa interessante. Não é científica a atitude dos que, em nome de princípios, negam os fatos que o contrariam. E Kardec foi muito claro quando falou que a doutrina espírita ela não seria combatida pelo sentido e pela convicção das pessoas. A doutrina espírita seria combatida porque ela feriria interesses e esses interesses não poderiam ser deixados de lado. Eu quero agradecer a todos. Domingo que vem nós temos um processo de eleição nesse país. Domingo que vem eu respeito todos que têm a sua ideologia, mas a ideologia do espírita é a doutrina espírita. Então vamos escolher os nossos candidatos pensando na doutrina espírita. Muito obrigado, boa noite.